irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez juntos e mais uma quarta-feira meditando na palavra de Deus, vivificados pelo Espírito Santo. Sim, não fazemos parte de uma Jerusalém terrena, mas de uma celestial, meus irmãos. E é isso que nós estamos vendo aqui. Eu gostaria de ler então em Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 8. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à Campina e entram no Mar Morto. Sim, meus irmãos, no mar dos povos, que tem sua independência de Deus, são autônomos, sentaram-se na cadeira de Deus, por isso eles estão mortos. Mas essas águas descem a Campina e entram nesse mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que este rio passar, meus irmãos. E Jesus é a nossa água, a fonte de água viva. Por onde quer que passe este rio. Versículo 9. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, muitíssimo peixe. E aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe este rio. Junto a ele se acharão pescadores, junto a este rio, a esse grande peixe. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do grande mar, do mar grande, em multidão excessiva. Amém, amém. Então aqui nós somos homens, mas somos chamados de peixes, como Jesus, ele bem disse, caminhando junto ao mar da Galileia. Ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, a esse mar morto, porque eram pescadores, sim. Ali estão os pescadores. E disse-lhes, o que Jesus disse? Vinde após mim. Sim, esse é o grande peixe mesmo. Vinde após mim, é dele que saem as águas vivas, o rio, o limiar do templo. O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande. Amém, amém. Em multidão excessiva, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E de onde estamos pescando esses peixes mortos? Sim, meus irmãos, que estão nesse mar morto. Esse mar que não tem vida, é um mar morto. E aí nós podemos ler o trecho de Ezequiel, capítulo 28, nos lembrando da cidade de Tiro, que era uma cidade que não dependia de Deus, ela era autônoma. E nós temos um rei chamado Tiro que se assenta na cadeira de Deus e ele é um representante aqui, um representante dos deuses que dominam esses mares que espumam apenas podridão e lama. E ele é a incorporação do espírito de Satanás. Esse é o comércio de Satanás, a autonomia de Deus, ser como Deus, assentar-se na cadeira de Deus, o que torna o homem morto. Isso está no capítulo 28 de Ezequiel, mas antes eu vou ler o capítulo 27 de Ezequiel, capítulo 27, versículo 3 ao 4. Dize a Tiro, esse representante, a incorporação do espírito de Satanás. Então, o grande mar, o mar morto, esse que espuma a lama, ele tem o espírito, não do Espírito Santo de Deus, mas o espírito de Satanás.
Dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos, em muitas terras do mar, em muitas terras do mar. Então ele é um negociante. Satanás, ele é um comerciante, ele quer comerciar algo que ele quer vender para nós, um rio que não é verdadeiro, que não tem vida, um rio morto. Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura. Então aqui nós vemos a característica desses peixes, do seu líder. E esse líder tem um líder espiritual, que é o espírito de Satanás. Eu sou perfeita em formosura. Então a característica, a perfeição, a formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura, uma formosura humana. É isso, meus irmãos. E agora eu quero ler o capítulo 28 de Ezequiel, o versículo 1 ao 10, onde nós vemos então o espírito de Satanás neste príncipe. E ele se reveste de glória, uma soberba humana. É a encarnação do orgulho, da autossuficiência, não depende mais de Deus, mas tem o conhecimento de Deus, do conhecimento do bem e do mal, independente de Deus. E esse Tiro, ele representa então um dos deuses que dominam esses mares com o espírito de Satanás. Tiro se considera superpoderoso, sobre-humano. Ele tem a vida eterna, ele tem a sabedoria, ele está acima de todos. Nossa, isso é muito a característica de muitas igrejas que se assentaram no trono de Deus e são formosas, soberbas. É a incorporação do espírito de Satanás que diz: eu sou Deus, eu sei a verdade, eu tenho o caminho. E essa é a base da condenação dos mares, meus irmãos, desses peixes mortos. Ele não é um príncipe, ele se acha um Deus, mas ele é homem, e é isso que nós vemos aqui. Deus está fora do plano, fora do plano. Quantas vezes pessoas em nome de Deus fazem planos que não são do Senhor, são corruptos, se vangloria de seus próprios planos futuros, mas ignora a soberania de Deus. Isso é uma atitude maligna. Vamos ver então, relembrando Ezequiel capítulo 28, e nós vemos que tem as mesmas expressões que nós vemos em Ezequiel capítulo 47. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, um coração aqui elevado, essa é a característica também dos peixinhos que seguem Tiro, o espírito de Satanás, representante do espírito de Satanás. Eu me assento sobre a cadeira de Deus, eu sei melhor, eu tenho conhecimento do bem e do mal. Visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. E nós vemos que tem muitos pseudo-irmãos que têm essa atitude de arrogância, de ser mais sábio do que qualquer personagem bíblico, que se senta na cadeira de Deus e se orgulha do seu conhecimento, mas é autônomo. Deus não é soberano na sua vida. Faz seus planos de acordo com a sua própria vontade. Versículo 4. Ezequiel 28, 4. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o poder
Então, o dragão, ele dá sim autoridade a esse representante Tiro e aos seus peixinhos. E aqui fala que foi pela sabedoria dele próprio, pelo seu próprio entendimento, ainda que seja o conhecimento do bem e do mal, às vezes até um conhecimento bíblico usado de maneira carnal para se justificar. Versículo 4. Essa é a grande Babilônia, meus irmãos. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. A glória se revestiu de uma glória humana. Versículo 5. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio. Sim, no teu comércio. Então, esse representante do espírito de Satanás, ele tem um comércio, ele vende essa ideia do homem autônomo, do conhecimento do bem e do mal, onde Deus não é mais soberano. Uma pessoa cheia de orgulho que faz seus planos de acordo com a sua própria vontade e não se submete à vontade do Senhor. E ainda diz glória a Deus. Sim, por quê? Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. Então aqui nós vemos que Satanás, ele tem seus representantes, que faz o seu comércio, e aqui diz que Satanás, ele traz riqueza, formosura. E continuando o versículo 5. E por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, mas o que você pensa não é o pensamento de Deus, é como se fora o coração de Deus. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações. Isso aconteceu na cidade de Ciro, mas na nossa história que a gente viu em Ezequiel, em Jerusalém. Jerusalém se tornou uma religião soberba, se assentou na cadeira de Deus, então foi invadida por estrangeiros, o Império Babilônico. A Jerusalém terrena foi invadida, está invadida por estrangeiros, porque ela é soberba na sua própria formosura e se assenta na cadeira de Deus. O espírito de Satanás e o seu comércio e os peixinhos vão engolindo essa isca. Eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembaiarão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu esplendor. Então a glória também de Tiro e tanto de Jerusalém na nossa história foi manchada, porque Jerusalém foi queimada, foi destruída, seus muros, o templo, que era representante, na verdade, do espírito de Satanás, como fala o livro de Ezequiel. Eles te farão descer à cova, e morrerás da morte dos traspassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus. Morrendo ainda pergunta, né? Eu sou Deus. Tanto acreditou na mentira, né? No comércio de Satanás. Eu sou Deus, e Deus vai dizer, pois não passas de homem. Meus irmãos, nós somos humanos, somos homem. E Jesus bem disse, a carne é fraca, nós temos que estar o quê? Ligados ao Senhor. Nós sempre seremos ligados à videira verdadeira. Amém, amém. Necessitamos de Cristo Jesus, o grande peixe, sim, nesse mar. E é Ele quem nos salva da morte, do mar morto. Sim, meus irmãos, e por isso, com Jesus, em Jesus, dependendo de Cristo Jesus, podemos lançar as redes ao mar, porque somos pescadores. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Eu vos farei, eu. Não você na sua grande sabedoria, no teu próprio entendimento. Sim, meus irmãos. Eu sou Deus? Pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que
te traspassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu falei, diz o Senhor Deus. E aí, meus irmãos, nós vamos ver que Tiro, ele é o espírito de Satanás, e aqui nós vamos ver claramente que ele se torna a figura do dragão, a figura do diabo. Então se usa essa figura de Tiro para mostrar quem é que originou esse comércio que nós compramos, que o homem comprou ali no jardim do Éden e fez com que o mar se tornasse morto, um rio morto, porque tudo que sai da boca do dragão é blasfêmia, é uma falsa religião que mata os peixes, porque a água não tem vida. Sim, meus irmãos. E é isso que nós vamos ver aqui a partir do versículo 11 ao 13, a figura do dragão. E o dragão, meus irmãos, ele se apresenta como algo perfeito, coberto de glória, formosura e muita autoridade. Ele é coberto de todas as pedras preciosas, meus irmãos. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe. Então agora nós vamos ver quem é o verdadeiro líder desse mar tumultuado que lança ondas de lama e podridão, de blasfêmias, de uma falsa religião, de uma falsa sabedoria, do entendimento, do conhecimento do bem e do mal, com a ausência do próprio Deus. Sim, meus irmãos, ele comercializou essa religião para Eva e Adão, e eles caíram. E agora nós vemos que muitas igrejas fazem o mesmo tipo de comércio. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição. Sim, meus irmãos. E aqui está dizendo, então, ele é um exemplo de perfeição, de formosura, cheio de sabedoria. Então, como se apresenta Satanás? Belo, sábio, perfeito, cheio de autoridade, o sinete da perfeição. E aí nós voltamos à figura de Gênesis capítulo 2, o Éden, que era o descanso de Deus, onde Deus tinha criado o homem, colocado no seu jardim, onde ele podia beber do rio da água viva, da árvore da vida, onde ele estava no descanso de Deus. E aqui nós vemos que esse Satanás, ele também estava lá naquele momento, no jardim. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, ele era um anjo, um querubim cheio de glória, de formosura. Mas o que acontece? Ele estava ali naquele Éden perfeito, ele era um guarda ungido, mas ele fez uma grande violência. Ele se assentou na cadeira de Deus e ele caiu por causa dessa iniquidade. E ele vendeu esse mesmo pecado para o homem, para que peixes, engolissem essa mesma isca, meus irmãos. Esse é o comércio de Satanás. Versículo 13, estavas no Éden, jardim de Deus. Versículo 14, meus irmãos, ao 15. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. E o que ele tinha que guardar? Ele tinha que guardar o caráter de Deus, ele tinha que guardar o caráter de Deus em Adão e Eva.
a santidade, meus irmãos. Então aqui fala no versículo 14, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. E quando a gente fala de jardim do Éden, nós estamos falando de uma alegoria também, é tudo uma linguagem simbólica, porque aqui no mesmo versículo vai chamar o jardim do Éden de Monte Santo de Deus, certo, meus irmãos? Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Então, o Éden era o descanso de Deus. E aqui esse querubim, ele tinha que guardar esse descanso. Meus irmãos, esse é o comércio de Satanás. E olha que quando Deus fez Adão e Eva, a mesma coisa foi dada a nós. A mesma tarefa. Olha só, Gênesis 2, versículo 15. Presta atenção. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, meus irmãos. Guardar a palavra, guardar esse relacionamento de amor, guardar esse descanso na árvore da vida. Então nós vemos que Satanás era um querubim da guarda, ungido, e nós também éramos. Mas o que Satanás quer comercializar? Que nós caiamos como ele caiu. É isso, meus irmãos, é isso. Será que nós vamos abocanhar essa isca? Agora voltando para Ezequiel 28, versículo 16. Na multiplicação do teu comércio. Então, esse comércio começa ali em Gênesis 3, certo, meus irmãos? Em Gênesis 3. E vai aumentando até os dias de hoje, se multiplicando. Porque Satanás, ele tem muitos representantes aqui na terra. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, fora da presença de Deus, fora do descanso de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Meus irmãos, e foi o que acontece com o homem. Esse é o comércio de Satanás. Ele quer que nós nos sentemos na cadeira de Deus. Eu gostaria de ler em Gênesis 3, versículo 4 ao 6, mostrando esse comércio claramente ao homem, que deveria guardar o jardim. Versículo 4, Gênesis 3, 4, presta atenção. Então a serpente, dragão, disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Se assentar na cadeira de Deus sem o Senhor. Sim, meus irmãos. Lendo agora Gênesis 3, 22 ao 23. Vamos lá, meus irmãos. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós. Ele se tornou um Deus também, né? Conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma, e vive eternamente. E Satanás, ele foi lançado para fora do Monte Santo de Deus. E o homem também, quando ele comprou esse comércio, quando ele abocanhou, quando esse peixe abocanhou esse comércio, o Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, lançou o homem fora do jardim. Sim, meus irmãos. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não se estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden,
a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Ele foi expulso. Sim, meus irmãos, é isso que está em Gênesis. E Satanás, ele dá nesse comércio autoridade a Tiro. Ele dá autoridade a Eva também com esse comércio. Sim, meus irmãos, existe a autoridade do espírito de Satanás. Sim, também existe. Eu quero ler em Apocalipse, meus irmãos. E esse é o mar que espuma lama e lodo, meus irmãos. E se você não seguir após Jesus, você não vai ser pescador de homem algum. Porque quem é que consegue lançar a rede num mar tão bravio assim e pescar homens? Ah, meus irmãos, por isso Jesus disse: vinde após mim, eu sou o grande peixe, e eu vos farei pescadores de homens. Sim, meus irmãos, eu gostaria agora de ler em Apocalipse capítulo 13. Vamos lá, meus irmãos. Apocalipse 13, versículo 1 ao 2. Vi emergir do mar uma besta, como Tiro, né? Um homem representante do espírito de Satanás. E agora, nessa mensagem aqui de Ezequiel, ele se torna o próprio Satanás. Deus está mostrando como ele é. E aqui em Apocalipse, vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Olha lá, o comércio dele são nomes de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Sim, meus irmãos, Satanás dá autoridade aqui à besta que emerge desse mar e ao rei de Tiro para comercializar essas mentiras. E assim Adão e Eva se tornam culpados e todos esses representantes, e assim esses peixes, eles se tornam todos mortos. Sim, meus irmãos. Voltando então para Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra. Hoje a serpente come o pó da terra. Por que foi lançado à terra? Porque ele foi lançado para fora da presença de Deus. O monte de Deus, o jardim do Éden, representa a presença de Deus. Ele foi lançado para fora. Lancei-te por terra. Diante dos reis te pus para que te contemplem. Então o resultado, meus irmãos, foi a morte. Foi a morte. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Então, meus irmãos, temos que tomar cuidado quando nos tornamos líderes de igrejas, para que não nos tornemos como Tiro ou a besta que emerge do mar, propagando um comércio falso, um comércio da morte, que não prega o cálice, o sangue, que não prega Cristo como nosso Redentor. Meus irmãos, a água saía do limiar do templo e tinha que passar pelo altar do holocausto. E foi esse rio que cresceu e se tornou um grande mar e entrou no mar morto. E se não estivermos com Cristo, não seremos pescadores de homens, mas seremos homens que sepultam, que matam seres humanos e levam ao inferno. Sim, meus irmãos, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, falando mentiras, pregando mentiras, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto
e jamais subsistirás, porque Jesus ele veio ao mundo. O holocausto, o cordeiro que morreu por nós, que foi crucificado. A oferta pelo pecado, pela culpa, pela ignorância. O holocausto, ele veio, ele cumpriu a vontade do Pai, não sua própria vontade. E o comércio de Cristo Jesus é vida. Amém, amém. Porque o comércio de Satanás é a morte, a separação entre o homem e a árvore da vida. Mas o comércio de Deus, o comércio de Cristo é a vida. Amém e amém. Eu gostaria de ler então sobre esse comércio em Isaías. Vamos lá, meus irmãos. Isaías capítulo 55, que diz assim, versículo 1 ao 3. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Não o rio de blasfêmia, mas as águas vivas. Amém, amém. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite, o preço foi pago por Cristo na cruz. Amém. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Amém, amém. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Amém, amém. E agora nós estamos com Cristo e ele veio, o holocausto, aquele que foi queimado no altar, ele foi queimado na cruz. Meus irmãos, ele morreu no nosso lugar e hoje nós podemos crer em Cristo e é ele que nos tira desse grande mar de mentira, esse comércio de mentira, esse legalismo de mentira que só traz a morte. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens para a vida, e não para a morte. Amém, amém. Tirando o homem das garras do domínio do espírito de Satanás, que usa os seus representantes aqui na terra, nas igrejas, meus irmãos, pregando falsidade, comercializando uma mentira, uma falsa religiosidade que mata. É isso, meus irmãos, mas Jesus é o grande peixe e nós temos que abocanhar a isca que ele está nos dando, que é o pão da vida, a sua vida, o seu sangue, a árvore da vida. Amém, amém. E é isso que eu queria passar para os irmãos nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigada porque tu és o pão da vida e nós queremos receber o teu Espírito em nós. Nós cremos em ti como o único Salvador, sim, aquele que morreu pelos nossos pecados e nos tira desse grande mar de lama e de perdição e de mentira e nos dá o discernimento do Espírito Santo. E tudo que nós temos é ligado a ti, tu és a videira verdadeira. E não podemos nos afastar de ti, porque é em ti que bebemos a verdadeira água. A água viva. Amém e amém. O que estava morto reviveu. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, nós podemos passar por muitas coisas nessa vida, nessa terra, muita provação. Mas Cristo está em nós, ele nos tirou desse mar agitado, dessa mar que lança ondas de lodo, de podridão. E ele quer nos ensinar a verdade, o seu caminho. E sabe o que é melhor? Ele nos faz pescadores de homem. Nós somos esses peixes vivificados, estávamos mortos, num mar morto, mas agora nós estamos na água viva.
Amém, amém, meus irmãos. E até a próxima quarta-feira, vivificados. Amém, amém.